Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Que bom estar com vocês nesta noite de domingo, no nosso culto em família. Olá, vocês que nos assistem dos mais variados lugares através do YouTube. Todos são muito bem-vindos, é uma alegria poder estar com vocês. Quero lembrar a vocês que este é uma transmissão da Igreja Batista da Freguesia, que tem como grande motivo unir as pessoas da Igreja Batista da Freguesia e propagar o Evangelho a todos aqueles que nos assistem, que gostam da Palavra de Deus, que se interessam pela Palavra de Deus. É muito bom poder estar com vocês, louvar a Deus, adorar o seu nome e aprender um pouco mais da sua palavra. Nós sempre, nas nossas programações, nós temos um tempo de oração. Oramos por vários motivos. Oramos pelos aniversariantes, oramos pelos casamentos, oramos pela pátria, oramos pelos que dirigem a nossa pátria, os dirigentes da nossa pátria, oramos também pelos profissionais da área de saúde, por aqueles que são mais vulneráveis, pelos pastores, pelos missionários nos campos. E nós sempre convidamos você a participar das iniciativas de ação social da nossa igreja. Nós temos nos preocupado com isso, a Rose faz a direção desta área na nossa igreja e temos podido ajudar muitas pessoas, isso alegra muito o nosso coração. Então, nós estamos distribuindo cestas básicas para pessoas que estão vivendo momentos difíceis, famílias para quem falta o alimento muitas vezes, né? Nós então temos uma cesta básica boa de R$ 57, que pode ser adquirida por aqueles que desejam ajudar, por aqueles que têm compaixão dos que estão passando necessidades. Você vai poder ver aí os dados bancários da conta da nossa igreja. Nós também ajudamos uma instituição que é o Lar Batista do Idoso. O Lar Batista do Idoso fica em Campo Grande, ali há muitos velhinhos que são cuidados e nós ajudamos com leite, caixas de leite. Você pode ajudar se isso também bater aí no seu coração, não é? E ainda fazemos o apoio a uma Chácara dos Profetas, um local que cuida de dependentes químicos, homens dependentes químicos. Eles dependem de muitas doações também, aquilo que Deus colocar no seu coração. Para doar, você pode fazer. Vai ser um prazer trabalhar com você, ter você junto com a Igreja Batista da Freguesia, nesse empenho de ajudar pessoas e de levar o Evangelho a pessoas também. Lembro que no próximo domingo, domingo dia 8, é o domingo do Dia dos Pais e será também o domingo em que nós estaremos retornando às atividades presenciais na nossa igreja. Lembro que sempre há uma luta entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade do inimigo das nossas almas. Então, vão aparecer empecilhos para você voltar ao culto presencial. Questionamentos, medos, muitas questões virão a você, cansaço, e tudo isso é possível e é até justificável em muitas situações, decepções, mágoas, dúvidas, incertezas, porque é assim que o inimigo das nossas almas trabalha, colocando a dúvida, né? E eu quero dizer para você, lute com isso, faça um voto com Deus, volte ao culto presencial da sua igreja, todos vocês estão convidados, nós vamos manter todas as regras de higiene, as regras e os cuidados protocolares com relação a álcool gel, desinfecção com tapete higienizador, máscaras, uso de máscaras, afastamento dos assentos, tudo vai ser cuidado, ambiente ventilado. Nós fizemos uma pequena reforma nas nossas instalações e tudo está ficando cada vez melhor. Talvez não esteja toda a reforma pronta no primeiro domingo, mas a área do salão de culto certamente já estará completamente pronta. Então, estou incentivando você, encorajando a você a retornar
em paz, retornar de coração aos cultos presenciais de nossa igreja, ok? Muito bem-vindo, desde já. Nós vamos orar. Vamos passar a palavra para o grupo de louvor, que vai nos trazer aquele momento gostoso de comunhão e de louvor a Deus. E logo depois, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, tá bom? Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse culto e logo depois vamos estar cantando, louvando a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, fala o nosso coração, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tantas lutas temos vivido, mas o Senhor é fiel. Suplicamos a Tua unção sobre nós, unção do Teu Santo Espírito, para ministrar a palavra, para compreender a palavra, para absorver os Teus ensinamentos da Tua santa palavra, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso louvor. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um culto da noite aqui da nossa igreja. Lembrando, como o Kleber disse no culto da manhã, essa semana é o último domingo que a gente vai ter um culto da manhã online. A partir de semana que vem a gente vai fazer os cultos presenciais com todas as medidas de segurança, cada um usando sua máscara, álcool em gel, tudo que for necessário, mas a gente vai fazer presencial no nosso templo lindo, que está lá reformando e que vai ficar pronto até essa inauguração. Então eu convido vocês, acredito, não sei se vai ter uma inscrição, alguma coisa do tipo. Não vai precisar, porque pelas medidas atuais a gente conseguiu reduzir um pouquinho mais o distanciamento, então vai ter cerca de 35, 40 vagas, que a gente julga que nesse momento é suficiente, não será necessária inscrição. Mas se a gente se surpreender, a gente vai esperando o cadeiro do lado de fora e vai dar tudo certo. E lembrando que a gente vai continuar transmitindo eles no YouTube também, mas com o público lá. Então se você ainda não se sente seguro, ou enfim, se você está em qualquer lugar do mundo aí e gosta de acompanhar os nossos cultos, vai continuar acontecendo no YouTube também. Ótimo. Então eu convido você, talvez não toda a sua família, porque uma família só talvez lote a quantidade de vagas, mas eu convido você, se um dia, se você não faz parte da nossa igreja, se um dia quiser ir lá nos visitar e acompanha a gente só aqui no online, mas se quiser visitar, entre em contato com a gente. E também convido você, que é membro da nossa igreja, se você está se sentindo confortável, já tomou as doses, ou se não tomou as doses, como a gente mais novo, e vai seguir todas as medidas de proteção e está se sentindo seguro. Eu convido então vocês para estarem conosco lá no próximo domingo de manhã, para a gente poder fazer esse culto minimamente normal no presencial, tá bom? Mas enquanto isso a gente fica aqui com as nossas duas músicas do louvor. Vamos embora?
é só por Jesus, a essência do meu louvor. Ó eterno Rei, ninguém pode expressar o quanto mereces. Sei que fraco sou, tudo que tenho é teu, até um simples suspirar. Eu quero oferecer mais que uma canção, mais do que letras e som. Tu olhas dentro de mim, olhas o meu viver, tu olhas meu coração. Quero voltar ao amor perfeito, e é só por Jesus, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, e é só por Jesus, a essência do meu louvor. Paizinho, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse domingo na tua presença, Deus. Abençoa essa semana que está por vir, ó Deus, seja com os nossos sonhos, com os nossos desejos, Deus. O Senhor conhece cada coração, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada vida, Deus, de cada família, de cada lar, ó Pai. Seja com essa volta do culto presencial também, ó Deus, que seja uma bênção, ó Deus, que a gente sinta pelo menos um gostinho do que está voltando à normalidade, Pai. Seja com a palavra do pastor também, ó Deus, que essa palavra possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que a gente possa estar com os ouvidos abertos de fato para ouvir essa mensagem, Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Fique agora com a palavra do pastor Rogério. A gente se vê no próximo domingo, se não presencialmente, online de noite, tá bom? Um beijo e tchau! Obrigado ao grupo de louvor. Deus abençoe vocês. Vamos agora então abrir as nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 6. Deixe abertinho, ok? Hoje pela manhã nós estivemos conversando sobre um texto bíblico muito interessante lá em Lucas 12, né? Nós tratamos da questão do que vale realmente na vida, o que é realmente o grande valor da vida. E aí nós entendemos que aquele assunto é um assunto muito precioso e muito importante, e nós vamos, de uma certa forma, agora, num texto correlato, que está aqui em Mateus 6, ver outros momentos, outras aplicações daqueles ensinamentos. Quero falar com vocês um pouco agora sobre ansiedade. Olha, Deus me ajude porque eu estou ansioso. Nós vivemos numa cidade, numa sociedade ansiosa e muitas vezes com boas razões para essa ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas. Talvez você esteja me ouvindo aí se sentindo muito ansioso, muito ansioso. E a ansiedade, ela se mistura com outros sentimentos, o sentimento do medo, o sentimento da fobia, o sentimento da ansiedade, embora de uma forma muito singela, nós possamos dividi-los um pouco. O medo é muitas vezes uma emoção até saudável. Como pastor é. O medo faz parte das emoções humanas.
é uma reação que também nos foi dada por Deus para que nós tenhamos a prevenção e o cuidado com o perigo. O medo muitas vezes é produtivo, ele não pode ser doentio, mas o medo faz parte dos sentimentos humanos, é uma proteção, é um sentimento que nos leva à manutenção da própria vida. Mas há também a fobia. A fobia é algo incontrolável, é um medo exagerado, direcionado, extremo. Fobia. Problema sério, há fobias de muitas coisas, né? Há fobia de alturas, há fobia de estar em ambientes fechados, né? Claustrofobia, e há fobias de muitas coisas, o medo incontrolável. Mas há também a ansiedade. A ansiedade é alguma coisa mais vaga, indefinida. É um sentimento de que nós estamos assim constantemente ameaçados na nossa existência, na nossa integridade, uma fobia constante, a ansiedade constante. E a ansiedade é um sentimento também que é cumulativo, né? Ele vai se acumulando, soma a ansiedade de ontem com a ansiedade de hoje, a ansiedade de amanhã. A ansiedade é um dos grandes males do nosso tempo. Há uma escritora chamada Elizabeth Cheney e ela conta uma história engraçada com relação ao ser humano e com relação à ansiedade. Ela diz que 2 passarinhos estavam conversando. Um era um pardal e o outro era um canário. E aí o canário falou para o pardal assim: olha, eu realmente gostaria de saber por que esses seres humanos são tão ansiosos. Eles correm de um lado para outro, eles se preocupam tanto. E aí o pardal respondeu para o canário: amigo, eu acho que deve ser porque eles não têm um pai celestial como aquele que cuida de você e cuida de mim. Acho que esse Deus é só para nós. Às vezes a gente esquece que nós temos um Deus que cuida de nós e nos vê como a coroa da criação. Um Deus que nos ama tanto a ponto de enviar o seu Filho divino ao mundo para se sacrificar no nosso lugar. A ansiedade é como um nevoeiro. Eu não sei bem como definir. Sabe quando a gente está num nevoeiro e que a gente perde a noção da direção? Perde o rumo. Dentro de um nevoeiro ou de um local de grande fumaça, uma intensidade de fumaça muito grande, você perde a noção de onde é a saída. A ansiedade às vezes parece um caminho sem saída, sem controle. Os psiquiatras dizem que nós devemos enfrentar a ansiedade de várias formas, né? Às vezes a gente está muito ansioso dentro dessa nossa sociedade e a gente até se pergunta: olha, por que eu estou tão ansioso assim? E talvez nós possamos dar uma certa forma à ansiedade em muitas situações. Por exemplo, o medo das doenças pode nos deixar ansiosos, o medo de sermos rejeitados. Há pessoas que têm uma grande ansiedade com relação ao convívio social, porque elas têm muito medo de serem discriminadas, rejeitadas. Já conheci pessoas muito ansiosas com a relação da pobreza, da possibilidade da pobreza. Outros têm um medo exagerado da morte, permanecem ansiosos, sempre preocupados com a possibilidade de morrer. Há outras pessoas que ficam ansiosas sempre que lhes é apresentada uma nova situação, uma situação diferente.
A ansiedade, na realidade, não é uma coisa nova. A ansiedade é muito antiga, é um problema que já é percebido pela humanidade há milhares de anos. Platão tinha entre os seus ditos a seguinte frase: nada no mundo vale a ansiedade. Platão já dizia isso. Há um outro pensador, Dr. Charles Maio, que dizia que na década de 80, esse era um homem da área das ciências médicas, na década de 80, metade dos leitos hospitalares eram ocupados por pessoas que se preocupavam tanto que acabavam hospitalizados, decorrentes da ansiedade. Jesus fala a respeito da ansiedade no Sermão da Montanha. Esse texto é um texto conhecido. Jesus fala que a ansiedade, ela normalmente é inútil, é destrutiva, e nos convoca, ele nos chama à confiança. E eu quero hoje ver com você alguma coisa sobre essa chamada de Jesus à confiança em Deus. Certamente que nós estamos vivendo um tempo com motivos bastante consistentes para viver um tempo de ansiedade. Eu compreendo isso muito bem. E ela bate na porta do coração de todos nós. Tem batido na porta do meu coração também. A questão é como é que nós vamos lidar com essa convocação da ansiedade. Ou aceitamos a convocação da ansiedade, ou aceitamos a convocação de Jesus. Nós não devemos estar ansiosos. Podemos ficar ansiosos em alguns momentos, mas esse estado de estar ansioso não deve ser algo que nós aceitamos. Nós precisamos ser capazes de racionalizar as questões. Precisamos ser capazes de colocar a ansiedade no colo da fé. O texto de Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 34, esse texto, ele é muito mais do que nos dizer para não ficar ansiosos. É um texto que nos dá orientações sobre como não ficarmos ansiosos. Ele orienta. E ele gira todo esse pensamento em torno de uma afirmação: coloque Deus em primeiro lugar. Você está vivendo ansiedade, você tem vivido ansiedade. A ansiedade tem maltratado você. Você conhece Jesus como Senhor e Salvador, sabe que Ele é o Filho de Deus, sabe que Ele veio ao mundo com uma missão salvadora que atinge você. Então, nós vamos pensar juntos. Como é que a gente faz para se livrar da ansiedade, para controlar a ansiedade, para racionalizar a ansiedade, para colocar a ansiedade no colo da fé? Pessoas ansiosas ficam extremamente aflitas. E isso pode gerar muitos conflitos dentro dos seus lares, porque a ansiedade de uns acaba levando toda a família a uma postura ansiosa. Vamos ver o que é que esse texto, e agora eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, né, aí em Mateus 6, e vamos ver o que é que esse texto nos ensina sobre como lidar com a ansiedade. Abra aí, Mateus 6, primeiro nós vamos ler dos versículos 19 até o versículo 24. Primeiro do 19 ao 24, ok? Lembrar que esse texto, ele vem logo depois daquele momento em que os discípulos pedem a Jesus para que ele os ensine a orar. Jesus ensina os seus discípulos a orar aí mesmo no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Logo depois, Jesus fala de
ansiedade. Vamos lá, então, Mateus 6, 19 a 24. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que te há sejam trevas, puxa, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Primeira lição que esse texto nos dá, porque nós vamos caminhar aí até o versículo 34, é que é preciso, se tudo gira em torno de colocar Deus em primeiro lugar, é preciso colocar em primeiro lugar Deus com relação aos nossos investimentos. É preciso colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida financeira. Você já pensou nisso? Mas, pastor, nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando de coisas espirituais. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos tratam enormemente das questões financeiras das pessoas, porque Deus sabe perfeitamente da importância das questões financeiras na vida de um cristão, no desenrolar e na tranquilidade da sua vida. 10% deste Evangelho de Mateus trata da questão financeira, de dinheiro. O Evangelho de Mateus é a seção financeira da constituição do reino de Deus. Existe uma paixão humana pela questão de possuir. Existe uma paixão humana por acumular, ter. No Oriente, onde havia o ambiente desses escritos aqui, havia muitas fortunas acumuladas, né, naquela época. E essas fortunas acumuladas no Oriente, elas consistiam muitas vezes do acúmulo de tecidos, do acúmulo de roupas, do acúmulo de tapetes, do acúmulo de metais. Tapete era um investimento, os metais eram investimentos. Então, uma pequena traça podia destruir fortunas de determinadas pessoas. Imagine que uma pessoa guarde a sua fortuna, acumule a sua fortuna em seda ou em tapetes persas. Isso havia muito, já havia naquela época. Se houvesse traça, destruiria. E as pessoas ficavam profundamente ansiosas com relação a essa destruição. Ou com relação a metais, as pessoas elas guardavam metais também como uma maneira de guardar as suas fortunas, e elas ficavam preocupadíssimas que a ferrugem, a oxidação destruísse todos esses materiais. E aí também a preocupação com os ladrões que poderiam roubar tudo isso. O versículo 21 que nós lemos aqui, ele diz assim, olha, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso coração estiver nos nossos investimentos, ele será destruído, ele será roubado por traça, por ferrugem, por ladrão, e isso produz uma tremenda ansiedade. Servir às riquezas, à acumulação, muda a nossa perspectiva espiritual. Que isso, pastor? Não, é verdade.
Você sabe que quando nós controlamos o dinheiro, quando o dinheiro está a nosso serviço, ele é dinheiro, é verdade. Mas, se o dinheiro, em vez de ser dominado por nós, administrado por nós, ele passa a dominar as nossas perspectivas, esse dinheiro deixa de ser objeto para ser um Deus. Havia entre os caldeus um Deus do dinheiro, que era Mamon. Quando você domina o dinheiro é objeto. Quando o dinheiro domina você, o dinheiro é Mamon, é o seu Deus. E nós não podemos servir a Mamon, porque certamente isso nos afastará de Deus. Mas o texto vai caminhando, e agora dos versículos 25 a 32, há uma outra explicação sobre como botar Deus em primeiro lugar. Então vamos ler aqui Mateus 6, de 25 a 32. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, mas nem pelo vosso corpo, ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um pouco mais ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os incrédulos é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Outra receita para dominar a ansiedade, para controlar a ansiedade, é colocar Deus em primeiro lugar na área do suprimento da nossa vida. Na área do suprimento. Lembre-se do seguinte, a gente precisa observar a sociedade que nos rodeia. Será que eu preciso mesmo de tudo que a sociedade quer que eu acredite que preciso? Você já pensou nessa sociedade como uma máquina de consumo? E é uma máquina de consumo? A sociedade tem se movimentado através dos séculos, convencendo os homens e as mulheres de que eles precisam de coisas que não precisam. Isso os deixa profundamente ansiosos, complexados quando não têm. Você quer ver um exemplo? Claro, é a questão do quarto do neném. É tão legal quando a gente vê um casal recém-casado e daqui a pouco eles ficam grávidos e aquela alegria, o neném vai chegando. Mas, queridos, se forma uma lista de coisas absolutamente necessárias que deixa qualquer mãe, qualquer pai de cabelo em pé. Há alguns anos atrás, precisava-se de um local, um quarto, um berço, uma cômoda para guardar as roupas, ou um armáriozinho, uma bacia ou uma banheirinha, roupinhas e fraldas. Pronto, lá vinha o neném. Também de uma mamadeira, uma chupeta, ok? Mas aí começou a ter a cadeira de alimentação. Se não tiver cadeira de alimentação, essa criança vai morrer de fome. Aí precisou da poltrona de amamentação. Poltrona, tem que ter uma poltrona própria. Acho que se a mãe não sentar naquela poltrona, o leite não desce. E aí precisa da babá eletrônica. Porque parece que mãe e pai ficam surdos
depois que nasce a criança. Se não tiver uma babá eletrônica para amplificar o barulho na orelha deles de noite, a criança vai ficar abandonada. Mas aí também precisa do andador. Se não tiver andador, essa criança não vai andar nunca. Bebê conforte, carrinho dobrável, cadeira para o carro, mobile para pendurar em cima do bercinho, senão aquela criança não vai suportar como é maçante o teto da casa, não é? E assim, etc. Nós vamos sendo levados numa onda de que precisamos de uma série de coisas que não precisamos. E aí a gente precisa botar Deus em primeiro lugar no suprimento da nossa vida. Deus supre a nossa vida. Claro que nós queremos ter boas condições financeiras para adquirir coisas boas para nós e para a nossa família, e isso é digno, mas isso não pode tomar a nossa vida a ponto de que nós fiquemos profundamente ansiosos, fiquemos lutando por coisas absolutamente dispensáveis. Nós temos sido convencidos de que não podemos viver sem uma série de coisas que não precisamos. Deixamos de crer na expressão Deus proverá. Deus proverá. A ponto do versículo 32 dizer assim: porque os incrédulos, talvez na sua Bíblia esteja escrito aí, porque os gentios, e aqui era uma forma de se referir aos pagãos, aos que não criam. Os incrédulos é que procuram todas estas coisas, ou seja, eles não confiam na provisão de Deus, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas estas coisas. Você pense bem, será que o nosso Deus só é Deus das flores, dos lírios? Só é Deus dos pássaros, dos pardais? Ou é Deus também da sua vida, do seu filho, de você, do seu cônjuge? Mas há uma outra orientação muito interessante aqui para quem quer controlar a ansiedade. Veja o versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Colocar também Deus em primeiro lugar na área do serviço da nossa vida. Nós temos encontrado muitas desculpas para não colocar Deus em primeiro lugar na nossa disposição ao serviço no reino de Deus. Nós temos chamado pessoas que se dedicam, que são comprometidas com o serviço do reino de Deus, de ativistas, de maníacas por ativismo. Chamamos essas pessoas, às vezes, essas pessoas não têm fé, só têm serviço. Fazemos julgamentos, é muito comum fazermos julgamentos. Mas a verdade é que o plano de Deus para o crescimento do Evangelho, ele passa por nós. Não há um segundo plano. O texto bíblico fala que se nós não falarmos, as pedras clamarão, mas certamente que Deus não pretende que pedras preguem o Evangelho, que pedras realizem tudo aquilo que é necessário no crescimento do reino de Deus, que pedras sejam misericordiosas com os que precisam. Deus não gostaria disso, com toda certeza. Coloque Deus em primeiro lugar na área do serviço na sua vida. E digo mais, coloque na área do serviço espiritual, mas também na área do serviço secular. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida, na área do serviço, da realização do seu cotidiano. Uma vida bem-sucedida é uma vida de ação. Cada um tem seu jeitão, mas há que haver ação na vida de cada uma das pessoas, e há que se colocar Deus em primeiro lugar.
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós entramos no reino pela porta do novo nascimento, então, já que nós nascemos de novo, é hora de ação. Ação na vida espiritual, ação na vida física. Às vezes, as pessoas pensam em botar o reino de Deus em primeiro lugar na área do suprimento, e aí essas pessoas entendem que devem parar e esperar o suprimento de Deus. Você já viu aquelas filmagens dos passarinhos pequenininhos, peladinhos ainda, depois que saem do ovo, e a mãe e o pai passarinhos ficam extremamente ocupados, voam para lá, pegam uma minhoquinha, quando chegam perto do ninho, aquelas boquinhas vermelhas se abrem ali e aqueles passarinhos ficam completamente dependentes. Será que é isso que Deus quer de nós? Certamente que não. Deus supre, mas Deus se agrada que nós sejamos pessoas que colocam as suas atividades, colocam tudo aquilo que fazem, todo o seu serviço nas mãos dele, em primeiro lugar. Ser um cristão é ser servo, colocar Deus em primeiro lugar no nosso tempo, na nossa preferência, na intensidade daquilo que nós fazemos, né? Há certamente uma promessa de Deus, uma recompensa quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz assim que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente põe as coisas de Deus em primeiro lugar, as demais coisas que nós vamos realizando, elas vão acontecendo de uma forma certa, abençoada e ordenada. Eu me lembro que a minha mãe, quando eu era pequeno, ela dava uma orientação, porque uma coisa que eu fazia, eu abotoava a camisa, aí errava o primeiro botão, e aí ia tudo torto, né? Meu pai também, meu pai muitas vezes abotoava a camisa, o primeiro botão errado, aí ia tudo torto, lá no fim ficava uma ponta maior do que a outra. Então minha mãe dizia assim, olha, filho, você faz o seguinte, abotoe o primeiro botão de cima certo e todos os demais botões serão abotoados exatamente certos. E a verdade é essa. Quando nós abotoamos o primeiro botão do reino de Deus certinho, os demais botões das nossas ações e atividades irão se abotoando da maneira certa, porque colocamos o primeiro botão certo, né? A vitória sobre as preocupações e sobre a ansiedade é a vitória sobre nós mesmos. Nós podemos começar certo tudo aquilo que fazemos. Não fique ansioso, descanse em Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Abotoe corretamente o primeiro botão, né? Abotoe o primeiro botão do casaco da sua vida espiritual em Deus. Abotoe aquele primeiro botão. Então, esse primeiro botão é o botão do eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí depois vem o segundo botão, eu me arrependo dos meus pecados. O terceiro botão, eu peço perdão pelos meus pecados. E aí o outro botão é o botão do eu deposito toda a ansiedade nas tuas mãos, meu Deus. E aí isso traz paz. E aí eu vou abotoando os botões da vida corretamente. Abotou o botão financeiro, colocando Deus em primeiro lugar. Abotou o botão do suprimento, deixando Deus em primeiro lugar. Abotou o botão do serviço, deixando Deus em primeiro lugar. Já botei Deus em primeiro lugar. O botão da vida afetiva, o botão conjugal, o botão familiar, o botão das escolhas, o botão da autoestima, o botão das certezas, o botão da segurança. A vida é muito menos complexa do que nós a fazemos. O Senhor deixa muito claro quando ele diz assim, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você vê uma promessa de Deus na Bíblia, uma coisa deve assumir a sua mente: Deus não é homem para que minta. Quando Deus faz essa promessa na sua vida, você pode contar com ela. O caráter de Deus é perfeito. Deus tem um caráter perfeito. Lute com a ansiedade, com a receita de Deus. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Cuide das coisas de Deus em primeiro lugar e Ele cuidará das suas coisas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos orientado, nos ensinado. Temos vivido situações difíceis? Temos. Há razões que nos levam à ansiedade? Há. Mas a receita é essa: coloque Deus, as coisas do reino de Deus, em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abotoe o primeiro botão certinho, os demais se abotoarão em sequência corretamente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor se importa conosco, muito obrigado porque as tuas promessas, Senhor, nos atingem. As tuas promessas são cumpridas, o Senhor é Deus perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, é todo virtude. E nós podemos confiar em Ti. O Senhor nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores sem salvação. O Senhor nos amou tanto que enviou o Teu Filho, Pai. Muito obrigado. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes desse tempo. Abençoe, o Senhor, os enfermos. Cura o Senhor, eu te suplico. Senhor Deus, quero suplicar consolação para aqueles que perderam seus entes queridos. Abençoa, Senhor, eu te peço, Paulo, Rejane e família, Senhor, que perderam seu papai, o seu Nestor. E abençoa aqueles da família que estão doentes também, Pai. Senhor Deus, eu quero suplicar que o Senhor abençoe os dirigentes do nosso país, os líderes do nosso país. Senhor, guarda os bons, Senhor, fortalece-os, blinda-os, dê a eles sabedoria e coragem e transforma, Senhor, os maus. Fala poderosamente aos corruptos, fala poderosamente aos maus, para que eles sejam, Senhor, transformados pelo teu poder, pela tua palavra. Senhor Deus, tira, Senhor, a ansiedade das nossas vidas. Nós sabemos que muitas vezes temos que ser cuidadosos mesmo. O Senhor coloca alguns sentimentos de medo para a preservação da vida, mas, Senhor, suplicamos que isso não tome conta de nós. Que nós possamos seguir em frente, Senhor. Seguir colocando a tua vontade em primeiro lugar, certos de que as demais coisas serão acrescentadas, Pai. Senhor Deus, salva o nosso Brasil. Restaura, Senhor, o nosso Brasil, Senhor. Aviva, Senhor, eu te peço, a nossa fé. Abençoa, Senhor, o retorno ao culto presencial no próximo domingo, dia 8 de agosto, às 10h30, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos nos ver quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico às 19h30. Estamos estudando o livro de Gênesis. Vejo vocês lá.